Continua o Alter Rebbe nos dizendo como se desenvolve o trabalho espiritual de cultivar amor a Deus. Como nós vimos que isso requer muito esforço de concentração por parte da pessoa, uma meditação muito profunda, uma fixação de pensamento, uma concentração muito intensa, e somente assim, dessa maneira, a pessoa vai conseguir se desprender do campo físico e terrestre e se conectar ao campo espiritual, aguçando sua sensibilidade, a sensibilidade da sua alma e trazendo à tona um sentimento genuíno de amor a Deus. Isso requer os 39 trabalhos em termos espirituais. Falando do Shabat, quando a Torá se refere ao Shabat, então os nossos sábios, eles elaboram o assunto no Talmud e nos falam que existem trabalhos proibitivos no Shabat. Todos os trabalhos proibitivos no Shabat nós aprendemos do santuário, da obra do santuário, o primeiro santuário erguido pelos judeus ainda no deserto, um santuário móvel que era o Mishkan, o tabernáculo, que era montado, desmontado, acompanhando os judeus nas suas jornadas. E para a construção, para erguer esse santuário, com tudo o que era necessário de matéria-prima, desde o reino vegetal até animal, haviam cortinas, couros, coberturas, haviam estacas de madeira, de árvore, enfim, haviam lá elementos de todos os reinos, do mineral, do vegetal, do animal, e era necessário, para obter essa matéria-prima, se tratando, por exemplo, aquilo que vinha do reino vegetal, era necessário trabalhar sobre a terra, era necessário arar, cultivar, semear, regar, plantar, para depois colher, enfim. E os nossos sábios enumeram 39 trabalhos criativos que estão relacionados com a construção do santuário, e esses 39 trabalhos criativos que eram feitos no santuário são interditados, são proibidos no dia do Shabat, ou seja, se aprende o que é considerado trabalho proibido no dia do Shabat, melachá, que são, como nós falamos, certos tipos específicos de trabalhos criativos. Isso se deriva e se aprende, como nós falamos, dos trabalhos que envolviam a feitura do tabernáculo, do santuário. Aqui o Alter Rebbe nos diz que em termos espirituais também existem, por assim chamar, por assim dizer, os 39 trabalhos. Esses 39 trabalhos, eles envolvem semear, arar, plantar, conforme ele explica em outros discursos racídicos. Aqui ele apenas toca de leve nesse assunto, mas de qualquer maneira ele está querendo nos dizer que além do esforço e empenho por parte da pessoa em se concentrar em um assunto abstrato espiritual, fixando a sua mente nisso de uma maneira muito firme, se concentrando de uma forma muito intensa. Mais do que isso, para que a pessoa consiga captar e absorver esse tema dentro de si, estar imbuído desse tema de divindade, espiritualidade, para que a pessoa possa se sensibilizar a ponto de sentir a luz divina dentro da sua alma de uma forma ideal. Então, para isso, a pessoa precisa de trabalho, de serviço, de muito esforço, um esforço espiritual. E esse é o conceito mais profundo dos 39 trabalhos que são proibidos no Shabat, mas que estão relacionados com erguer o templo. Em outras palavras, nos diz o Alter Rebbe, para erguer o templo particular que cada um de nós, o santuário pessoal, que cada um de nós individualmente deve fazer da sua vida e da sua existência. Então, sobre isso nos foi dito, 6 dias você irá trabalhar. Aqui se refere, o Alter Rebbe está falando de um trabalho espiritual, como nós erguemos e construímos o santuário pessoal, individual nosso. Então, através do trabalho em 6 dias, nos 6 dias da semana, esse trabalho envolve 39 tipos de obra, 39 tipos de trabalhos diferentes, para poder chegar ao amor a Deus. Aqui ele está falando os trabalhos, tudo usando isso como metáfora no sentido espiritual.
Então ele diz aqui também existe o conceito, tem que preparar o terreno, tem que saber arar, amolecer a terra, tem que saber lançar as sementes, tem que saber plantar o conceito dentro de nós, tudo isso tem o seu significado espiritual. E dessa maneira a pessoa vai conseguir erguer o seu santuário, que significa cultivar e desenvolver amor a Deus dentro de si. Então aqui ressalta mais uma vez o Alter Rebbe, que esse amor cultivado nos dias da semana, através da meditação, particularmente na hora da reza, da oração, ele gera um amor, mas que esse amor é derivado do intelecto e da meditação. A meditação da pessoa sobre a grandeza de Deus, a unicidade de Deus. Então, em outras palavras, nos dias de semana, nos dias comuns, a forma de nós cultivarmos e desenvolvermos o amor a Deus, que vai nos levar à conexão com o divino, então esse amor, ele é derivado de meditação do intelecto, como nós explicamos. Agora, chegando à diferença ao Shabat, a energia espiritual extra, especial, que se faz presente no dia do Shabat. Prossegue o Alter Rebbe nos diz, Aval Beshabat nitosef bekol echad neshama yetera. Conforme afirmam os sábios no Talmud, no dia do Shabat é acrescido a cada um de nós uma alma adicional, uma espiritualidade maior, uma energia extra. Ou seja, והיינו שנולד בכנסת ישראל דבר חדש ממש, שאין נמצא בהם בכל. Ele nos diz que na comunidade de Israel, nas almas de Israel, se inova, surge algo inédito, algo completamente novo que não se encontra dentro delas, dentro das almas, nos dias comuns, nos dias da semana. Isso se revela, se faz presente, aparece, se manifesta apenas, exclusivamente, unicamente no dia do Shabat. O que viria a ser essa espiritualidade, ou no que ela se reflete, que ela vai gerar uma conexão mais profunda e intensa com Deus. והיינו בחינת אהבה ורצון להשם שלמעלה מן השכל וההתבוננות. Isso gera o potencial, a possibilidade de se manifestar um amor, uma ânsia, uma vontade da pessoa para se aproximar a Deus, algo suprarracional, acima do intelecto, acima da lógica e da razão, acima de qualquer meditação. E ele vai elaborar esse assunto em seguida. Aqui ele começa a nos explicar no que consiste verdadeiramente o conceito, ou no que se reflete o conceito de Neshama Yeterá, da alma adicional, da energia espiritual extra que se faz presente dentro de nós no dia do Shabat. Então ele já nos adiantou que no Shabat, Mitgalet etzel kol echad, se revela dentro de cada um de nós, Madrigá Elioná Shebaneshama, um nível mais elevado da nossa alma, um nível superior da nossa alma que nos dias de semana está apenas latente ou adormecido, não se manifesta, não se revela. No dia do Shabat ele sim se revela. Ou seja, isso se reflete de que forma? Shenishmato, é claro que isso não vai acontecer sozinho, isso tem que ter o devido preparo, isso tem que estar alinhado com o conceito do Shabat, com a observância do Shabat. Mas quem se prepara para o Shabat da forma adequada, quem observa o Shabat da forma adequada, então faz com que esse potencial se revele e se manifeste dentro de si. Ou seja, que sua alma brilha e ilumina de uma forma bem mais elevada do que nos dias de semana. E isso acaba causando, acaba se refletindo em forma de um amor mais profundo, mais intenso, mais elevado para Deus, que se manifesta no dia do Shabat. Ou seja, como nós dissemos, um ratzon ve'ahavá, uma vontade, uma ânsia por divindade, um amor que está acima do intelecto. Conforme ele vai nos explicando, que it ratzon ve'it ratzon, ele nos traz aqui algo que é trazido nos livros místicos, conceito que há vontade e há vontade. Ou seja, existem dois tipos, por assim, de forma geral, abrangente, pode-se dizer que existem dois tipos, duas categorias de vontade. Há vontade e há vontade, depende qual é a vontade.
Então, para entender melhor no que se reflete esse amor a Deus especial, que a alma, a energia adicional espiritual que é dotada o Yehudi no dia do Shabat, ela pode sentir, que nós falamos que isso é algo acima do intelecto, acima da razão. Então ele começa a nos explicar, isso vai ser uma explicação um pouco mais extensa, mas algo muito interessante. 2 tipos de vontade que se fazem presente no indivíduo, que há dentro da pessoa. Como ele diz, itratzon, beitratzon, a vontade, depende de quando nós percebemos e sentimos vontade, desejo, paixão por algo, temos às vezes até que parar e pensar e analisar que tipo de vontade é essa, conforme nós vamos ver em seguida. Então, até agora, ele nos disse, nós falamos de um amor, uma vontade de se conectar a Deus que é derivada da meditação do intelecto. E agora ele vai nos dizer que existe uma vontade que transcende o intelecto, que é suprarracional. Mekoran b'shtei madregot sheberatzon hanefesh, e esses 2 tipos de amores que são gerados por essas 2 categorias distintas de vontade, dependem, não é, de que nível se encontra, se é algo derivado do intelecto ou acima do intelecto. Fiche aratzon primiut ahava. E aqui nós temos, ele traça uma distinção delicada entre vontade e amor. E ele nos diz que a ratzon e primiut ahava, a vontade é a parte interior e íntima do amor. Na verdade, a pessoa ama, expressa o amor quando ela tem vontade. Então a vontade acaba sendo, inclusive os nossos livros dizem, os livros hassídicos até discutem esse assunto e falam em lemala meratzon. Não há algo mais elevado que a vontade. E a vontade é a grande mola propulsora que motiva a pessoa. Por isso, inclusive, por exemplo, o amor e o temor são derivados dos poderes da alma. O amor derivado do poder de chesed, bondade, o temor derivado do poder de gevurah, rigor, severidade, enfim. Esses são os poderes internos da alma, assim chamados. Já vontade e prazer são chamados os poderes gerais, abrangentes da alma, que eles não se manifestam de uma única forma específica, por isso eles não estão enumerados nos poderes internos da alma, que são derivados das 10 sefirot, eles transcendem, são mais elevados. E ele elabora esse assunto, nos explica. Como nós dissemos, a vontade não é considerada entre os atributos emocionais da pessoa, os poderes emocionais da pessoa. Por quê? Porque, na verdade, ela está acima dos poderes. A tal ponto, por exemplo, assim se explica o que os nossos sábios recomendam no Talmud, que uma pessoa deve estudar no lugar que ela tem vontade, no lugar que lhe apraz. Por quê? Porque já que a vontade está acima dos poderes convencionais da alma, não só os poderes emocionais, mas até dos poderes intelectuais. Então, se a pessoa tem vontade, se a pessoa lhe apraz, ela tem vontade de estudar naquele lugar, isso vai abrir a mente dela. Ela vai estudar com mais afinco, ela vai ter a mente aberta, vai estudar com mais devoção, com mais motivação e assim por diante. Como a gente pode definir, enquadrar o conceito de vontade, como dizendo, vontade é aquilo que a pessoa decide ser atraído por isso. Eu quero isso, eu tenho vontade disso. Né? E quando a pessoa tem vontade de algo, então ela vai com tudo atrás disso. O seu intelecto segue atrás disso, suas emoções seguem atrás disso, a sua ação prática vai de encontro a isso e assim por diante. E por isso, de fato, o Baal Shem Tov dizia, onde se encontra a vontade da pessoa, lá se encontra a sua essência. Porque quando a pessoa tem vontade de algo, decide querer algo, ter vontade de algo, então ela segue atrás daquilo com toda a sua essência. A pessoa às vezes pode ter vontade intensa de atingir algo, de chegar a algo, de conquistar e conseguir algo, mesmo talvez que ela ainda não sinta um amor por isso, um desejo, uma paixão, mas talvez a pessoa tenha vontade disso, inclusive como nós vamos ver, nem toda vontade tem explicação.
existem vontades, não é? Eu quero porque quero, mas existem vontades que transcendem a razão, transcendem o intelecto. Nós vamos elaborar, vamos continuar em seguida desenvolvendo mais esse tema interessante e apaixonante.